Imagine um jovem órfão, sem família, sem recursos, sem apoio. Agora, imagine esse mesmo jovem construindo uma das marcas mais valiosas e desejadas do mundo. Esta é a história de Hans Wilsdorf, o homem por trás da Rolex. A trajetória de Hans Wilsdorf é de resiliência, visão e uma busca incansável pela excelência. Desde seus primeiros dias em um orfanato, até a consolidação da Rolex como um ícone global, vamos desvendar a jornada notável de um homem que desafiou as probabilidades e gravou seu nome na história. A história de Hans Wilsdorf começa em Kulmbach, Alemanha, onde ele nasceu em 22 de março de 1881. Seus pais, Anna e Johann Daniel Wilsdorf, proporcionaram-lhe uma educação confortável, típica da classe média. No entanto, o destino tinha outros planos. A tragédia atingiu a família Wilsdorf quando Hans tinha apenas 11 anos. Sua mãe, Anna, sucumbiu a uma doença, deixando um vazio em suas vidas. Apenas um ano depois, o pai de Hans, Johann, também faleceu, deixando o jovem Hans órfão aos 12 anos. Após a morte de seus pais, Hans foi enviado para um orfanato em Coburg, na Baviera. O orfanato, embora fornecesse abrigo e necessidades básicas, não podia substituir o calor e o amor de uma família. A vida no orfanato era desafiadora. No entanto, em meio a essas dificuldades, ele descobriu uma fonte de consolo e força: a educação. Sua mente afiada gravitava em torno do aprendizado, destacando-se em matemática e idiomas. A educação tornou-se sua fuga, um santuário das duras realidades do orfanato. A perda de seus pais e os desafios da vida no orfanato poderiam facilmente ter quebrado o espírito de Hans. Em vez disso, eles acenderam nele uma chama, uma determinação de forjar seu próprio caminho e criar uma vida melhor para si mesmo. Ele se recusou a ser definido por suas circunstâncias, escolhendo abraçar a resiliência e a ambição. Essas experiências iniciais incutiram nele um profundo senso de independência e desenvoltura. As sementes do futuro ícone da relojoaria foram semeadas durante esses anos de formação. A jornada de Hans, de um órfão sofrido a um capitão da indústria, é uma prova do poder do espírito humano. Aos 19 anos, Hans Wilsdorf embarcou em uma jornada que mudaria para sempre o curso de sua vida. Ele deixou a Alemanha para trás, voltando seu olhar para a Suíça, um país conhecido por seu domínio da engenharia de precisão, particularmente na relojoaria. Chegando em Genebra, Hans conseguiu um emprego em uma empresa exportadora de pérolas, aprimorando sua visão para os negócios. No entanto, foi em La Chaux-de-Fonds, o coração da relojoaria suíça, que Hans descobriu sua verdadeira vocação. O tic-tac rítmico de mecanismos complexos, a montagem meticulosa de componentes minúsculos, a busca por precisão e confiabilidade, o mundo da relojoaria cativou a imaginação de Hans. Em 1900, Hans começou a trabalhar para a Kuno Korten, uma das principais empresas relojoeiras da época. Como correspondente e escritor, sua fluência em inglês se mostrou inestimável, mas a ambição de Hans ia muito além dos limites de seu cargo. Ele mergulhou em todos os aspectos do negócio, desde as complexidades dos mecanismos de relógio até a delicada arte da caixa. Foi durante esse período transformador que as sementes de uma ideia revolucionária começaram a criar raízes em sua mente. O ano de 1905 marcou uma virada decisiva na vida de Hans Wilsdorf. Munido de conhecimento e experiência, Hans embarcou em um empreendimento ousado. Ele imaginou uma empresa que redefiniria o relógio de pulso, elevando-o a um símbolo de precisão,
elegância e confiabilidade. Para dar vida à sua visão, Hans buscou uma parceria com seu cunhado, Alfred Davis. Juntos, eles fundaram a Wilsdorf and Davis Limited, em Londres, Inglaterra. Sua empresa importava mecanismos de relógio de alta qualidade da Suíça, colocando-os cuidadosamente em caixas com designs elegantes. Desde o início, Hans acreditava no potencial do relógio de pulso, uma peça então considerada uma novidade. Ele reconheceu que o relógio de pulso tinha a chave para revolucionar a maneira como as pessoas experimentavam o tempo. Hans ansiava por criar uma marca sinônimo de qualidade incomparável e avanços inovadores. Em 1908, a inspiração surgiu durante uma viagem de ônibus pela manhã. Rolex, um nome curto, memorável e facilmente pronunciável em qualquer idioma. E assim, nasceu a marca Rolex, pronta para deixar uma marca indelével no mundo da relojoaria. O início do século XX foi uma época de avanços tecnológicos sem precedentes. Hans Wilsdorf reconheceu que esse espírito de invenção se estendia à relojoaria. Os relógios de pulso enfrentavam desafios significativos em termos de precisão e durabilidade. Hans estabeleceu um departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro da Rolex, reunindo uma equipe de relojoeiros e engenheiros qualificados. Juntos, eles embarcaram em uma jornada de inovação relojoeira, expandindo os limites do que era possível na cronometragem. Hans Wilsdorf observou a vulnerabilidade dos relógios de pulso tradicionais à água e à poeira. Determinado a superar esse desafio, Hans e sua equipe criaram o primeiro relógio de pulso verdadeiramente à prova d'água do mundo. Lançado em 1926, o Rolex Oyster apresentava uma tampa hermeticamente fechada e uma coroa rosqueada. Este design revolucionário garantia que o delicado mecanismo do relógio permanecesse protegido. O nome Oyster refletia sua impermeabilidade aos elementos, assim como seu homônimo, o molusco resiliente. Movimento perpétuo. A revolução da automação. Hans Wilsdorf reconheceu que a necessidade de dar corda manualmente em um relógio podia impactar sua precisão. Ele voltou sua atenção para o desenvolvimento de um mecanismo de corda automática. Em 1931, a Rolex apresentou o Perpetual, um relógio que revolucionou a relojoaria. O mecanismo de corda automática do Perpetual, alimentado por um rotor que oscilava com os movimentos do pulso do usuário, fornecia uma fonte constante de energia. Esta inovação aumentou a precisão do relógio e eliminou a necessidade de dar corda diariamente. A visão de Hans Wilsdorf para a Rolex ia além da criação de relógios excepcionais. Ele buscou estabelecer uma marca que representasse aventura, conquista e excelência. Hans embarcou em campanhas de marketing inovadoras, associando a Rolex a pioneiros, aventureiros e atletas. Essas parcerias foram forjadas em uma busca compartilhada pela excelência. Hans entendia o poder da narrativa, alinhando sua marca com histórias que inspiravam admiração. A Rolex se tornou uma declaração, um reflexo dos valores e aspirações de uma pessoa. Precisão, sob pressão. Gênio do marketing. Um dos empreendimentos de marketing mais audaciosos de Hans Wilsdorf envolveu a nadadora inglesa Mercedes Gleitze. Em 1927, Gleitze se propôs a conquistar o Canal da Mancha. Hans forneceu a ela um Rolex Oyster para acompanhá-la em sua jornada. O nado de Gleitze cativou o mundo, e o Rolex Oyster, em seu pulso, se tornou um símbolo de sua conquista. O evento consolidou a reputação do Oyster como um relógio em que se podia confiar em qualquer situação.
Com o início da década de 1930, o mundo lutava contra a depressão econômica e o aumento das tensões políticas. Hans Wilsdorf reconheceu a necessidade de proteger o futuro de sua empresa. Ele mudou a sede da Rolex de Londres para a Suíça, um país conhecido por sua neutralidade e estabilidade política. A mudança para Genebra provou ser uma decisão sábia. O ambiente favorável aos negócios da Suíça e os artesãos qualificados proporcionaram um terreno fértil para a Rolex florescer. Em 1936, a Rolex estabeleceu sua fábrica em Bienne, garantindo o sucesso contínuo da marca. O legado de Hans Wilsdorf se estende muito além das salas de reunião da Rolex e das vitrines brilhantes das lojas de luxo. Sua vida, moldada pela adversidade e pelo triunfo, incutiu nele um profundo senso de gratidão e uma crença profunda na importância de retribuir. Ele reconheceu que seu sucesso, construído com base em inovação, determinação e paixão pela excelência, trazia consigo a responsabilidade de causar um impacto positivo no mundo. Esse espírito filantrópico encontrou sua expressão mais plena em 1944, um ano marcado tanto pela perda pessoal quanto por um mundo que ansiava por paz e reconstrução. A morte de sua amada esposa, Florence Frances May Wilsdorf, deixou um vazio em sua vida. Buscando consolo e uma maneira de honrar sua memória, Hans embarcou em um caminho que uniria para sempre seu legado ao espírito de generosidade e responsabilidade social. Naquele ano crucial, Hans criou a Fundação Hans Wilsdorf. Esse ato de extraordinária generosidade, impulsionado pelo desejo de fazer uma contribuição duradoura para a sociedade, se tornaria a pedra angular de seu legado. A fundação, cuidadosamente estruturada para garantir sua longevidade e impacto, recebeu um presente notável: a totalidade das ações de Hans Wilsdorf na Rolex. A decisão de Hans Wilsdorf de legar sua empresa a uma fundação foi uma prova de sua crença inabalável no poder duradouro de sua visão. Ele entendia que, ao colocar a Rolex nas mãos de uma organização filantrópica, poderia proteger seu futuro, garantindo que seus lucros fossem usados para beneficiar a humanidade por gerações futuras. A Fundação Hans Wilsdorf, guiada pelos princípios de seu fundador de excelência, inovação e responsabilidade social, continua a apoiar uma ampla gama de causas beneficentes. Do avanço da pesquisa médica e promoção da educação à preservação do patrimônio cultural e proteção do meio ambiente, os esforços da Fundação refletem a amplitude da visão de Hans Wilsdorf e seu compromisso inabalável em causar um impacto positivo no mundo. O legado de Hans Wilsdorf é uma prova do poder de um único indivíduo para moldar o mundo. De suas origens humildes como órfão na Alemanha, à sua ascensão como capitão da indústria, sua história nos inspira a abraçar desafios, perseguir nossas paixões com determinação inabalável e usar nossos sucessos para fazer a diferença na vida dos outros. Seu nome, para sempre ligado à elegância atemporal e à precisão da Rolex, serve como um lembrete constante de que, mesmo em meio à passagem implacável do tempo, os verdadeiros legados perduram, seu impacto ecoando por gerações. De uma infância marcada por perdas e incertezas ao comando de um império global, a vida de Hans Wilsdorf é uma prova do poder da resiliência humana e da busca inabalável por uma visão. Sua jornada, uma tapeçaria cativante tecida com fios de inovação, determinação e uma crença profunda no potencial do esforço humano, continua a inspirar gerações de empreendedores, sonhadores e qualquer pessoa que ouse desafiar as probabilidades. A história de Wilsdorf nos lembra que o verdadeiro sucesso não é medido apenas em lucros ou elogios, mas na marca